Atividades da Procuradoria da Mulher, prestação de contas do Executivo e a participação de servidores do Legislativo em eventos nacionais marcaram as últimas semanas aqui na Câmara. Novo Hamburgo registrou a arrecadação de 465 milhões entre os meses de janeiro e abril. O valor corresponde a 34,8% da previsão orçamentária para todo o exercício de 2022. A receita realizada no primeiro quadrimestre do ano foi apresentada em audiência pública promovida pela Comissão de Finanças da Câmara. A análise das contas do Poder Executivo é prevista em lei. A Base de Ação Comunitária Integrada Kefas recebeu a 4ª edição do Domingo por Elas. O evento é promovido pela Procuradoria Especial da Mulher e pela Rede Integrada Laço Lilás. Apesar do mau tempo, a comunidade presente teve acesso a serviços como cortes de cabelo, informações sobre vagas na Agência Municipal de Emprego e orientações sobre como buscar ajuda em casos de violência doméstica. Servidores da Câmara apresentaram projetos de destaque do Parlamento hamburguense em encontros nacionais. A diretora da Escola do Legislativo, Maria Carolina Hagen, representou a Câmara no 35º encontro da Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e de Contas, realizado em Belo Horizonte. Já o profissional da TI, Jonathan Cardoso, realizou oficina sobre o sistema desenvolvido aqui na Câmara de Novo Hamburgo no encontro do Interleges em Brasília. Os principais acontecimentos, destaques e temas discutidos pelo Poder Legislativo de Novo Hamburgo nas últimas semanas, você vê aqui no Câmara Notícias. Fique com a gente! Novo Hamburgo registrou a arrecadação de 465,7 milhões entre os meses de janeiro e abril. A receita realizada no primeiro terço do ano corresponde a 34,8% da previsão orçamentária para 2022. Os números foram apresentados em audiência pública convocada pela Comissão de Finanças da Câmara para a prestação de contas do Executivo. O relatório foi apresentado pela servidora da Secretaria da Fazenda, Angelita Nazário. A arrecadação chamou a atenção do presidente da COFIN, Enio Brizola. Responsável pela condução da audiência, o vereador salientou que o valor demonstra boas perspectivas para se alcançar a previsão orçamentária ao final de dezembro. Na contramão dos bons números de arrecadação do município, o Ipazem voltou a operar com déficit, com resultado negativo de pouco mais de 8 milhões. Nas receitas e despesas com relação à Previdência, com relação ao Ipazem, nós continuamos no déficit, né? Tem receitas previdenciárias realizadas de 48 milhões, 107.651, com despesas previdenciárias liquidadas, 56 milhões, 138.508 com 47. Então temos um déficit aqui, né, de 8 milhões, 30.856 reais com 54 centavos. Né? E aqui pode estar, né, a situação de pagamentos desse ano, de 2022, assim, que não, né, porque esse déficit, se tivesse, pelo que a gente viu, na comissão especial do Ipazem, quando o município paga em dia os parcelamentos e paga a parcela, né, referente à contribuição, a parcela patronal, né, que a gente costuma dizer, em dia ele tem, né, um superávit, né, ou tem um ponto de equilíbrio. Né? Então aqui pode ser que o município, né, não esteja novamente não pagando. Então vou fazer inclusive um pedido através da COFIN para vermos essa situação. Os gastos com folha salarial foram novamente segregados em 2 números distintos.
O válido para a Secretaria do Tesouro Nacional sinaliza a despesa total com pessoal entre maio de 2021 e abril de 2022 de 318 milhões, o que corresponde a 30,55% da receita. No entanto, se observados os critérios adotados pelo Tribunal de Contas do Estado, o valor acumulado ao longo do ano passado é de quase 468 milhões, ou seja, 43,4%. A diferença deve-se ao fato do TCE considerar também os gastos com funcionários da Fundação de Saúde. De qualquer forma, ambos os percentuais estão abaixo do limite para emissão de alerta, estabelecido em 48,6%. O detalhamento da execução orçamentária também contabilizou recursos destinados às áreas de saúde e educação. Os investimentos em ações e serviços públicos de saúde foram de 24,3 milhões, o que corresponde a 11,9% da receita. O índice se manteve abaixo dos 15% previstos pela Constituição. Já as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, que devem atingir 1/4 da mesma fatia de arrecadação, estão calculados em 7,9%, ou seja, 16 milhões. Presente à audiência, a secretária da Comissão de Educação da Câmara, Lourdes Valim, lamentou o baixo investimento no setor. Angelita reforçou que, historicamente, o resultado só costuma ser alcançado no terceiro quadrimestre. Vamos falar agora sobre os projetos apreciados nas sessões plenárias. Vou conversar com o repórter Chico Caselani. Oi, Chico. Oi, Dani. Quais foram os projetos aprovados recentemente? Pois é, Dani, a gente teve, a Câmara aprovou 4 projetos de lei recentemente, né? Na verdade 4 projetos, foram 3 projetos de lei, 1 projeto de resolução. A gente começa pelo projeto de lei número 13 de 2022, de autoria do vereador Ito Luciano, que garante preferência de matrícula para irmãos na mesma escola municipal, né? Na verdade, essa já é uma normativa presente no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas esse projeto de lei então reforça na instância municipal de que os pais consigam matricular seus filhos na mesma escola municipal, né? No caso, por exemplo, de os filhos terem uma distância de idade que faça com que a mesma escola não contemple, né, as duas faixas etárias, o projeto também garante, então, que eles estudem ao menos em escolas próximas, né? A ideia de ter os dois filhos, né, na mesma escola, né, no mesmo educandário, parte também de uma ideia de garantir o maior envolvimento dos pais com a escola, né? Se os pais têm filhos em escolas diferentes, talvez não é tão provável que os pais consigam se envolver muito com as questões relacionadas às duas escolas, né? Então, concentrando o núcleo familiar numa escola só, é mais provável, então, que os pais consigam se envolver com as atividades da escola, né? Com a comunidade escolar. Os outros 2 projetos de lei aprovados, né, foi o PL 33, é um projeto de lei que veio do Poder Executivo. Ele promove alterações na lei que criou a unidade de controle interno do município, né? Essa unidade de controle interno é composta por 4 servidores estáveis do município e ela atua na fiscalização contábil e financeira dos poderes, tanto do Poder Executivo quanto também do Poder Legislativo, né? A alteração não é nada assim muito significativo, né? Ele só permite que essa unidade de controle interno ela possa fixar prazos para que tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo possa tanto responder, né, as demandas encaminhadas por essa unidade de controle interno, quanto também ela possa fixar prazo para que o Poder Executivo ou o Poder Legislativo façam as correções necessárias apontadas então por esse colegiado, né? Outro projeto de lei aprovado foi o projeto de lei número 12, ele é de autoria do vereador Ricardo Ritter, o ICA. Ele dá nome a uma rua no bairro São Jorge, né? E essa rua então vai fazer homenagem ao chargista e cartunista que durante muito tempo trabalhou no grupo editorial Sinos, o Gilmar Luiz Tache, o Tacho, né? Então ele dará nome à Rua 4 do loteamento Jardim do Sol, lá no bairro São Jorge. Foi um projeto que foi aprovado na presença de seus familiares, teve
discurso também da filha dele, de colega de trabalho. Foi uma votação até bem legal, né? Lembrando sempre que o vídeo das sessões, com todas as discussões, estão no YouTube da TV Câmara, né? Em youtube.com/tvcâmara.nh. Mas a Câmara também aprovou, além desses 3 projetos de lei, um projeto de resolução, projeto de resolução número 2 de 2022, de autoria do vereador Reiser Ferreira, que institui no calendário pró-saúde da Câmara o Maio Verde. Seria então um mês dedicado à conscientização sobre a doença celíaca, né? O calendário pró-saúde da Câmara, ele reúne atualmente 26 campanhas, campanhas relacionadas a doenças, a enfermidades, campanhas de conscientização e de combate, então, a essas doenças. São 26 meses coloridos, né? São essas campanhas. E esse calendário para a saúde foi criado justamente para aliar o legislativo a associações médicas, a ONGs, né, que se envolvem nessas questões. Então, fica instituído o Maio Verde para tratar da doença celíaca. E lembrando que aqui na TV Câmara, né, está no ar o programa Vitalidade sobre esse tema, então com a presidente da Associação dos Celíacos. Chico, eu volto a te chamar daqui a pouco então para a gente falar dos projetos em tramitação. Até mais. Além dos projetos, os vereadores aprovaram algumas moções. Por iniciativa da vereadora Tita, a Câmara aprovou moção de aplauso à Prefeitura pela adesão ao sistema Tudo Fácil Empresas. A plataforma digital disponibilizada pelo Governo do Estado facilita e automatiza a abertura de negócios de baixo risco. Conforme o Executivo, o procedimento que antes demorava 10 dias para ser concluído, agora é realizado em 10 minutos. Novo Hamburgo foi a segunda cidade do estado a aderir à iniciativa, atrás apenas da capital Porto Alegre. Outra moção, de autoria de Gustavo Fink, pede novas viaturas para a 3ª Delegacia de Polícia. O parlamentar destaca o contraste entre o crescimento da cidade e o déficit de viaturas da corporação. Ele sugere a aquisição e destinação de 2 veículos caracterizados e um discreto. Também por meio de moção, o vereador Gerson Petef critica a menção a rodeios, um PL que proíbe eventos com maus tratos a animais. A proposta, assinada pelo deputado estadual Rodrigo Maroni, elenca em sua ementa alguns exemplos de atividades que seriam vedadas, como touradas, rinhas de cães e rodeios. No texto, o PTF ressalta a ligação dos rodeios com as tradições artísticas e culturais do Rio Grande do Sul e alega falta de conhecimento do deputado sobre a organização dos eventos. Vereadores pedem que todos os aprovados em concurso da SUSEP sejam chamados para a segunda etapa. O texto elaborado por Enio Brizola solicita a convocação para o teste de aptidão física de todos os candidatos aprovados para o cargo de agente penitenciário em concurso público aberto no início deste ano. O edital previa o chamamento de 3.000 nomes para a segunda fase. No entanto, foram cerca de 3.750 aprovados. Ele aponta que muitos candidatos que estão dentro da classificação de corte acabam não comparecendo ao exame físico e outros também são reprovados ou desistindo das vagas. Outra moção de Enio Brizola repudia cobrança em universidades públicas. Tramita na Câmara dos Deputados proposta de emenda à Constituição que institui o pagamento de mensalidades em instituições públicas de ensino superior. Conforme o texto assinado pelo deputado paulista General Peternelli, a gratuidade seria mantida apenas a estudantes comprovadamente carentes. Brizola defende que a universidade pública e gratuita é um patrimônio nacional, mas que vem sendo ameaçado por tentativas de privatização. No próximo bloco, a Câmara presta homenagem aos 60 anos da Tintas Killing. E ainda, a Procuradoria da Mulher promove atividades contra o fim da violência infantil e de gênero. A Câmara conta com 8 comissões permanentes. Os grupos de trabalho são formados por vereadores e têm o objetivo de analisar e propor projetos, além de realizar estudos, debates e pesquisas.
são elas: Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Competitividade, Economia, Finanças, Orçamento e Planejamento, Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Defesa do Consumidor, Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Obras, Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Comissão de Saúde e Comissão de Segurança Pública. As reuniões ocorrem semanalmente no 4º andar do Legislativo, na Sala Sandra Hack. Os cidadãos podem participar levando reclamações e sugestões. O horário dos encontros está disponível no site portal.câmaranh.rs.gov.br. A Câmara fica na Rua Almirante Barroso, 261. Para maiores informações, ligue para 3594-0583 ou escreva para comissões@câmaranh.rs.gov.br. A minha origem, a cor da sua pele, a minha religião, a sua condição físico-mental, a minha idade, o seu gênero e a minha orientação sexual são a fonte da nossa riqueza. Uma sociedade justa e igualitária depende da valorização e do respeito à diferença. Ser diferente é legal. Um movimento de celebração e respeito à diversidade. Informe-se. respeiteadiferença.mpf.mp.br. A Base de Ação Comunitária Integrada Kefas recebeu a 4ª edição do Domingo por Elas. O evento é promovido pela Procuradoria Especial da Mulher e pela Rede Integrada Laço Lilás. Apesar do mau tempo, a comunidade presente teve acesso a diversos serviços e informações sobre vagas na Agência Municipal de Empregos e orientações sobre como buscar ajuda em casos de violência doméstica. A abertura ficou por conta da banda da Brigada Militar. A diretora de Políticas Públicas para as Mulheres do Rio Grande do Sul, Bianca Feijó, comandou uma roda de conversa com as presentes. Ela garantiu a intenção do Estado de investir em mais 54 centros de referência de atendimento à mulher. Nós lá entendemos que a vida acontece aqui dentro do município, né? É aqui que as mulheres pedem ajuda, é aqui que as mulheres vão buscar o serviço público, né? Então nada mais justo do que a gente fortaleça esses municípios. O papel hoje do Estado, pelo menos no meu entendimento, porque eu já coordenei um centro de referência da mulher de forma voluntária, a gente buscou recurso no governo do Estado, dentro do próprio governo do Estado, através do projeto Avançar, e destinamos diretamente aos municípios. Nós temos uma equipe lá na nossa secretaria, onde a gente chegou até a ajudar os próprios municípios a desenvolverem projetos para que eles pudessem implantar e fomentar a política pública para as mulheres, para eles desenvolverem o serviço. Eu, particularmente, acredito muito em centros de referência da mulher, que são centros que têm um atendimento psicossocial, jurídico, porque nem todas as mulheres elas querem ir numa delegacia de polícia. Aliás, somente 10% das mulheres procuram uma delegacia da polícia. A maioria precisa ir num centro de referência para se sentir acolhida, para se sentir encorajada. Enfim, lá no centro ela encontra muito suporte para ela sair dessa violência doméstica. No estado, dos 497 municípios, a gente só tem 26 centros de referência. Então nós destinamos recursos para os que já existem e estamos com uma missão aí de abrir mais 54 centros de referência da mulher. A próxima edição do Domingo por Elas deve ocorrer no bairro Canudos. Palestra trouxe esclarecimentos sobre violência contra crianças e adolescentes. O evento, promovido pela Procuradoria Especial da Mulher, do Legislativo em parceria com a Rede Integrada Laço Lilás e a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, fez parte da campanha Maio Laranja, que visa combater os maus tratos a crianças e adolescentes. O tema foi abordado pela deputada estadual Franciane Bayer, com o título Educar e Combater, como enfrentar a violência sexual infantil. A parlamentar falou sobre os tipos de abusos cometidos aos menores, como violência patrimonial, exploração sexual, aliciamento online, trabalho infantil, tortura, pornografia, entre outros.
Franciane destacou também o papel da escola e dos professores e a importância da educação sexual como forma de prevenção. O que é importante? Conscientizar a população para reconhecer os tipos de violência, falar dos sinais que as crianças e os adolescentes nos mostram quando acontece, né? Estar atento aos tipos de violência que existem e principalmente estimular a denúncia, porque a denúncia é um papel que é fundamental para todo cidadão. Não precisa ser o órgão público, não precisa ser só o conselho tutelar que tem que estar atento, mas todo cidadão precisa estar atento a esses sinais e, tendo indício da violência, acionar os canais. Laranja tem que ser o ano todo, proteger as nossas crianças tem que ser o ano todo, e a gente precisa cada vez mais informar os adultos para que possam refletir essa informação também nas crianças, porque a criança informada é uma criança preservada. Quando ela sabe dos seus direitos, quando ela sabe o que pode, o que não pode fazer com o seu corpo, ela tem esse cuidado e essa atenção de saber, não, daqui não pode passar, eu preciso buscar ajuda, eu preciso buscar socorro. Então a gente precisa estar falando sobre isso, porque educar é combater esse mal que é real na nossa sociedade. Já a escrivã Juliane Kules, integrante da DEAN, explicou como funciona o trabalho da polícia no combate à violência infantil. A Polícia Civil tem dois tipos de trabalho, de repressão e de prevenção. Mas o que é a prevenção? É onde a gente consegue ir nos ambientes escolares, nas comunidades e falar um pouquinho desse, como a deputada falou aqui nesse evento, falar das causas, os canais de denúncia, o que a gente pode estar fazendo para estar ajudando as crianças em estado de vulnerabilidade. E nos casos de repressão, a partir das denúncias que a comunidade leva até as delegacias, a gente então faz a verificação se realmente condiz com aquela denúncia e gera a investigação até chegar na prisão dos seus agressores. E é isso, assim, acontece, o canal Disque 100, ele é muito importante, a gente recebe inúmeras denúncias e na sua grande maioria são verídicas. Além do Disque 100, estão disponíveis o canal 1510, que é específico para professores e diretores de escolas, e o aplicativo Sabe, Conhecer, Aprender e Proteger, disponível para Android, no qual as próprias vítimas podem denunciar diferentes tipos de violência. A Câmara realizou sessão solene para marcar os 60 anos da Tintas Killing. A empresa foi homenageada em solenidade que contou com a presença da família Killing, autoridades, trabalhadores da empresa e comunidade. Pioneirismo, inovação, responsabilidade social e ambiental foram apontados como marcas da empresa familiar que completou 6 décadas. A hamburguense Killing S.A. é uma das principais produtoras de tintas e a maior exportadora de adesivos industriais do país. O evento foi proposto pelo vereador Raizer Ferreira. Representando o Banco de Alimentos e diversas outras entidades, Nelly Silveira salientou 2 importantes vieses que, segundo ele, a empresa assume: o da solidariedade e o do bem-estar e da cidadania. Quando a gente fala que auxilia entidades, e aí hoje, que bom que a gente tem algumas entidades, que os nossos amigos de verde ali da horta, né? Quando a gente fala em entidades, nós não temos a real dimensão de que isso significa, na verdade, minorar a fome de muitas pessoas. Nós não temos noção do número de pessoas que são impactadas positivamente por uma ação desse nível. Só falando, e aí eu vou citar esse número porque infelizmente eu desconheço outros, mas só falando de banco de alimentos, nós estamos falando de mensalmente alcançar alimentos para mais de 6.200 pessoas. Imagina isso multiplicado por tantas entidades. Nós temos aqui, e eu vou pedir licença para vocês, para fazer a leitura de uma lista de entidades que são extremamente meritórias nisso, mas que só conseguem fazer o trabalho porque a Tintas Killing entendeu que solidariedade também é um dos princípios basilares dessa empresa. Milton Killing usou a tribuna para agradecer a homenagem e lembrar do trabalho de seus pais para a construção do que é a empresa hoje.
Por que eu falo visionário? Porque eu falo de uma pessoa que tem 5º ano primário. Imagina se ele tivesse galgado muito mais no seu estudo. Visionário porque ele colocou algumas coisas novas na comunidade empresarial de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, desculpe, a Killing foi a primeira empresa que deu alimentação para os funcionários, desde café da manhã, almoço e janta. Foi a primeira empresa, isso foi um inaugural nesse processo. E realmente falar do seu Celestino é uma coisa prazerosa, porque a vida dele foi de doação. Doação para a empresa, doação para a família, doação para a comunidade. E isso é uma coisa que a gente herdou dele, porque nós entendemos e sempre aprendemos que nós temos que cuidar da comunidade, porque a comunidade cuida da gente. Então é recíproco isso. Entidades representativas e empresas marcaram presença no Legislativo com manifestações na tribuna e homenagens durante as sessões. O repórter Rodrigo Westphalen traz mais informações. Olá, Dani. Olá, público da TV Câmara. Na segunda-feira, dia 23, o plenário recebeu na tribuna o coordenador de Defesa Civil de Novo Hamburgo, tenente Claudiomiro da Fonseca. O convite veio do presidente Cristiano Kohler, do PTB. Em sua fala, Fonseca detalhou o trabalho realizado pela equipe e apresentou os números contabilizados desde que assumiu a pasta em janeiro de 2017. A fala do coordenador marcou o 16º aniversário da lei que instituiu o órgão. Na segunda-feira seguinte, dia 30, a gerente da Vigilância em Saúde, Lisa Gaspar Ávila, participou da sessão a convite do vereador Vlad Lourenço, do PSDB. Lisa foi à tribuna para falar sobre as ações que a Prefeitura vem tomando no enfrentamento à epidemia de dengue em Novo Hamburgo. Entre as ações, há a capacitação de agentes comunitários de saúde, a aplicação de inseticida pelas ruas e a parceria com a Universidade Fevale e o Exército Brasileiro na identificação de focos de proliferação do mosquito em residências, com prioridade nos bairros Canudo e Santo Afonso. Também, na noite do dia 30, a Câmara recebeu o vereador de Taquara, Telmo Vieira, do PTB, para falar na tribuna. O convite foi do vereador e colega de partido, Ito Luciano. O parlamentar taquarense falou sobre os casos de notificação que a Corsã, a Companhia Rio-Grandense de Saneamento, vem fazendo em residências da cidade, com o objetivo de obrigar a população a regularizar ou fechar postos artesianos com um prazo de 30 dias e sob ameaça de multa de até R$11 mil. Ao final de sua fala, Vieira abordou um outro tema. O parlamentar trouxe um alerta sobre a possibilidade de sobrecarga do Hospital Municipal de Taquara ao se tornar a nova referência oncológica da região, que antes era a posição de Novo Hamburgo. Hoje Taquara está lá. Foi noticiado que Taquara, um hospital que não tem toda aquela complexidade que nós queríamos que o nosso hospital municipal tivesse, e o hospital está lá, de braços abertos, acolhendo a questão da oncologia. Oncologia, aonde que referência era aqui, né? Nós temos lá o centro oncológico lá, sim, com todo o mérito, mas não temos um hospital realmente com esse contexto, né? Com esse poder de poder acolher essa população toda que vai para lá para ser tratada, não é? Então nós queremos dividir com vocês, sim, queremos dividir com vocês esse peso, não é? Este peso, porque Taquara e o Hospital de Taquara não está preparado para acolher. Isso aí é uma grande verdade. Vai faltar para a nossa população taquarense, né? Queríamos que vocês se associassem a nós, né, nesse sentido. O tema provocou discussões políticas, tanto na esfera municipal quanto estadual. E uma comissão de vereadores foi criada aqui na casa para entender a situação e atualmente pleiteia o retorno da referência oncológica para a cidade. Passando agora para as homenagens. No dia 18 de maio, quarta-feira, os parlamentares homenagearam a Escola Municipal de Educação Básica Elvira Brandi Green pela passagem de seus 50 anos de fundação. A iniciativa foi do presidente Cristiano Kohler, do PTB, e do vereador Ricardo Ritter, o ICA, do PSDB. A escola conta atualmente com 48 funcionários e é responsável pelo ensino de mais de 500 estudantes no bairro Rondônia. Eu me sinto honrada em estar nessa tarde de hoje aqui, representando a comunidade da Escola Elvira Brandi Green. Uma escola que, como os vereadores bem colocaram, completou em abril 50 anos de história. Uma história que também faz parte das famílias do bairro Rondônia e arredores. São gerações de filhos, pais, netos, avós,
que perpassam esses 50 anos. Na quarta-feira, dia 25, a Câmara homenageou a AGS Assessoria Contábil pelos 30 anos de fundação. A iniciativa foi do vereador Felipe Cumbrão, do PP. A empresa foi representada pela sócia fundadora Adriana Gonçalves Müller, que agradeceu o reconhecimento e destacou a importância dessa visibilidade do seu trabalho na área contábil, de predominância masculina. Na quarta-feira, dia 1º de junho, os parlamentares homenagearam a hamburguense Jennifer Canabarro, da Sociedade Gaúcha de Lomba Grande, pela conquista do título de segunda prenda adulta no concurso da 51ª Ciranda Cultural de Prendas aqui do estado. A iniciativa foi do vereador Enio Brizola, do PT. Jennifer ocupou a tribuna e falou sobre a disputa, que contou com 2 dias de provas e expressou a necessidade que o movimento tradicionalista gaúcho tem de mais apoio do poder público. Esse momento que nós somos acolhidos aqui na Câmara de Vereadores é um momento de muita gratificação e muita felicitação nossa também, pois a gente sabe que o movimento tradicionalista gaúcho ele está aí, ele representa a nossa cultura e precisamos desse apoio do Legislativo para que a gente consiga conduzir os nossos trabalhos. O concurso, a Ciranda Cultural de Prendas, que é o que a gente denomina o nosso concurso, ela é realizada em 3 etapas, que é o concurso interno, concurso regional e após o estadual. Então são 3 anos de preparação até chegar ao nível estadual. Para o concurso em si, a gente tem diversas etapas, que é a prova escrita, também temos uma redação, temos a mostra folclórica, que é uma pesquisa como se fosse um TCC de faculdade, onde a gente realiza pesquisas de diversos temas culturais do nosso estado e folclóricos, e a gente apresenta numa banca para os avaliadores no concurso. Temos a prova artística, que ela é composta pela prova de declamação, cantar ou tocar, também dançar uma dança tradicional e uma dança de salão, e também temos a parte de oratória, que nós temos 15 minutos para falar sobre um tema sorteado lá no dia do concurso. Essas foram as tribunas de homenagens das últimas semanas. Obrigado, Dani, e até a próxima. Obrigada, Rodrigo, e até o próximo programa. Agora eu vou falar novamente com o Chico Caselani para saber sobre os projetos que estão tramitando na casa. Oi, Chico. Oi, Dani. Nos fala, então, sobre os projetos que estão em tramitação aqui no Legislativo. Pois é, e nas últimas semanas também alguns projetos entraram em tramitação na casa, né? Hoje nós destacamos 4 desses projetos. O projeto de lei número 42 de 2022, ele é assinado por todos os 14 vereadores da Câmara, né? Esse projeto de lei quer ampliar a divulgação de números de emergência para denúncias de violência contra a mulher. A ideia, então, é que condomínios residenciais, estabelecimentos comerciais e repartições públicas afixem cartazes ou placas com alguns números de contato para que sejam feitas essas denúncias, né? A ideia é que, então, que esses cartazes contenham pelo menos o Disque Denúncia 181 da Secretaria de Segurança Pública do Estado, o Disque 190, né, para acionar a Brigada Militar ou a Patrulha Maria da Penha, também o telefone da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, né, que é uma repartição da Polícia Civil, e também o número da Lei Maria da Penha, a Lei número 11.340 de 2006, para que as pessoas possam consultar e saber mais sobre o que trata a lei, né, as disposições da Lei Maria da Penha. Os outros projetos aqui que a gente destaca é o projeto de lei número 41, que é assinado por 2 vereadores, Gerson Petef e Gustavo Fink. O projeto de lei propõe o tombamento da carreteada de Lomba Grande, o tombamento como patrimônio histórico e cultural e material da cidade de Novo Hamburgo, a carreteada de Lomba Grande, que chegou este ano à sua 18ª edição. Já o projeto de lei número 44, de autoria do vereador Cristiano Kohler, ele quer incentivar alunos a se tornarem doadores de sangue, né? Ele cria, então, o programa Doadores do Futuro, que ele atuaria nas escolas municipais com ações de conscientização para que no futuro os alunos acabem então se tornando doadores de sangue e também, mas não só os alunos, né? A ideia também é que esses alunos atuem como multiplicadores para que seus pais, familiares e até mesmo a comunidade ali do entorno das escolas também acabem participando, acabem se conscientizando sobre a importância desse ato solidário, né? Os projetos de lei já iniciaram sua tramitação na Câmara, devem passar pelas comissões e depois vão a plenário para votação em 2 turnos.
Dois projetos que a gente menciona agora também já passaram pelas comissões e já estão aptos para apreciação em plenário, né? Falta agora definir a data de votação. Os dois projetos versam sobre o mesmo assunto, que é poluição sonora. O projeto de lei número 40 de 2022 foi apresentado pelo vereador Reiser Ferreira. Ele alterava... Bom, já existe uma lei municipal que trata sobre poluição sonora em Novo Hamburgo, né? Ela define alguns limites de decibéis e também define, então, penalidades para quem exceder esses limites. Entre as penalidades, há a cobrança de multa. O vereador Reiser Ferreira, então, ele faz uma alteração nos valores das multas, deixa algumas multas mais pesadas, justamente para coibir a prática, né, da poluição sonora. Além desse projeto, também entrou em tramitação o projeto número 45 do vereador Gustavo Fink, que ele também ele é um pouco maior, né? Ele é um pouco mais extenso que o projeto do vereador Reiser Ferreira. Ele promove uma alteração completa na lei. A ideia, então, é revogar aquela lei antiga e apresentar, então, uma nova lei que vai trazer novos parâmetros de medição e também novos níveis de decibéis a serem considerados, né? O projeto de lei do vereador Gustavo Fink também mexe na questão das multas. Como ele foi apresentado depois do projeto do Reiser, ele aproveitou e já pegou a sugestão do Reiser das novas multas e incluiu no seu novo projeto. Como os dois projetos tratam do mesmo assunto, eles tramitaram, por orientação da Procuradoria-Geral da Câmara, eles tramitaram conjuntamente pelas comissões, foram aprovados conjuntamente pelas comissões, mas na apreciação em plenário, a ideia então é que o projeto de lei número 45 seja votado antes, né? Não vai ser votado então em ordem cronológica. Por que se votaria primeiro o 45? O projeto de lei número 45, então apresentado pelo Gustavo Fink, ele vai revogar a lei que o PL 40, apresentado pelo Reiser, quer alterar. Então, assim, se o projeto de lei do Fink for aprovado e depois sancionado pela prefeita, aquela lei que o Reiser quer alterar não vai existir mais. Então, o projeto do Reiser perde o seu objeto, né? Então, a ideia é essa, vai se votar primeiro, essa é a sugestão da Procuradoria da Câmara, né? É a recomendação da Procuradoria, que primeiro se vote o projeto de lei número 45, que altera completamente, revisa integralmente, né, a lei que trata da poluição sonora, e depois, caso o projeto do vereador Gustavo Fink seja rejeitado, se votaria o projeto do Reiser, que altera apenas a questão das multas. Tá certo, Chico. Lembrando que todos os projetos estão disponíveis lá no nosso sistema de apoio ao processo legislativo, pode ser acessado pelo site da Câmara. Até o próximo programa. Até, Dani. Representantes de entidades parceiras à realização do Seminário de Desenvolvimento Econômico de Novo Hamburgo estiveram na sede do Legislativo para debater a organização da 4ª edição do evento. Desde o ano passado, a atividade promovida pela Comissão de Competitividade e Finanças da Câmara e pela Escola do Legislativo integra o calendário oficial de eventos do município. O objetivo é discutir o cenário local, buscando alternativas para ampliação da produtividade das empresas e da geração de emprego e melhorias na qualificação e renda dos trabalhadores. Em 2022, o seminário deve acontecer no formato híbrido. A diretora da Escola do Legislativo, Maria Carolina Hagen, representou o Parlamento de Novo Hamburgo no 35º encontro da Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e de Contas, realizado em Belo Horizonte. A atividade integra a programação comemorativa dos 30 anos de educação legislativa no Brasil, instituída com a criação da Escola da Assembleia de Minas Gerais. O encontro contou com a presença de representantes de 16 estados do país. Maria Carolina apresentou o projeto Vereador Mirim, desenvolvido pela Câmara Municipal em parceria com a Secretaria de Educação do município. A fala ocorreu no painel Programas para Educação, para a Cidadania e Juventude. A diretora Maria Carolina também representou o Parlamento hamburguense na oficina de ouvidoria legislativa realizada na Câmara de Guaíba. A formação foi promovida pela Escola Guaibense em parceria com o Senado Federal por meio do Interleges. O treinamento de 12 horas de duração teve por objetivo levar o aluno à reflexão crítica sobre a necessidade da existência de ouvidorias legislativas, além de possibilitar uma visão clara do papel deste setor
e contribuir para a formação de servidores públicos multiplicadores de conhecimento. A 12ª edição do Encontro Nacional do Grupo Interleges de Tecnologia, o ENGITEC, foi realizada entre os dias 23 e 27 de maio no Instituto Cesardelo Correia, em Brasília. Sistema desenvolvido na Câmara de Novo Hamburgo foi destaque no evento. O ENGITEC é um evento que reúne profissionais das casas legislativas de todas as regiões do país com o objetivo de debater a área de tecnologia da informação. O servidor da TI, Jonathan Cardoso, ministrou palestra e oficina sobre o projeto do Sistema de Apoio à Atividade Parlamentar, o SAAP. O Interleges, ele possui há muitos anos um grupo chamado GITEC, é o Grupo Interleges de Tecnologia, que basicamente é um grupo formado de pessoas não apenas do próprio Interleges, mas de legislativos de todo o Brasil, que se reúnem, conversam, discutem questões a respeito da modernização e da tecnologia do nosso legislativo no Brasil e também trabalham, colaboram no desenvolvimento de sistemas, como por exemplo o SAPL, o Portal Modelo, que não são apenas desenvolvidos e trabalhados pelo próprio Interleges, tem toda uma comunidade por trás que ajuda nisso. O SAAP, que é o Sistema de Apoio à Atividade Parlamentar, ele é um sistema do Interleges que foi lançado há 20 anos atrás, junto do SAPL, do Portal Modelo, só que ao longo dos anos, somente em meados da década passada, ele acabou sendo descontinuado. Muitas câmaras usavam o SAAP, a Câmara de Novo Hamburgo usou por muito tempo, mas ele foi descontinuado, o sistema deixou de ser disponibilizado às câmaras, e as câmaras tiveram que achar outras formas de fazer gestão de contatos, processos, agenda, mala direta. Em 2018, eu fiz um trabalho, graças a estágio da minha faculdade, aqui na Câmara, em que eu pude ajudar no redesenvolvimento do SAAP. O SAAP que estava desativado, obsoleto, ele voltou a funcionar, inicialmente aqui em Novo Hamburgo, depois a gente divulgou esse trabalho para todo o GITEC, houve um grande interesse de câmaras, de casas legislativas em ter o sistema, o próprio Interleges também, né, porque é um sistema do próprio Interleges, e com isso nós começamos a aumentar esse conhecimento a respeito do SAAP, o que fez com que muitas câmaras demandassem oficina, conhecer mais a respeito deste sistema e deste processo. E por isso nós recebemos esse convite de estarmos lá no ENGITEC, no final agora de maio, para não apenas treinar várias câmaras, mas também apresentar esse trabalho. A Câmara de Novo Hamburgo é parceira do Interleges, utilizando diversas ferramentas gratuitas desenvolvidas pelo programa do Senado Federal. Além do SAP, o Legislativo Hamburguense usa o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, o SAPL, e também o Portal Modelo, com o qual foi criado o site institucional. O Legislativo Hamburguense recebeu o primeiro encontro de escolas de governo do Rio Grande do Sul. O objetivo foi de compartilhar boas práticas de ensino adotadas nas instituições gaúchas. Entre as experiências que foram relatadas durante o evento estão o Projeto Vereador Mirim, aqui de Novo Hamburgo, iniciativas implementadas pela Escola de Gestão de São Leopoldo e pela Escola Superior de Gestão do Tribunal de Contas. A ação faz parte da programação dos 30 anos da educação legislativa no Brasil. Durante uma de suas palestras sobre a história de Novo Hamburgo, o vereador e escritor Felipe Cumbral foi surpreendido com o recebimento de cartas confeccionadas por estudantes da Escola Municipal de Educação Básica Coronel Guilherme Gaelzer Neto. Direcionadas aos 14 membros da Câmara, as mensagens foram repassadas aos demais parlamentares. As correspondências trazem pedidos e agradecimentos por benfeitorias realizadas nos arredores e na própria instituição de ensino, localizada no bairro Rondônia. Conforme o vereador Felipe e o presidente Cristiano Kohler, as sugestões serão analisadas e, dentro das possibilidades, transformadas em indicações e pedidos de providências encaminhadas ao Executivo. Esse foi o Câmara Notícias. Toda quinzena a gente traz informações sobre projetos, ações institucionais e os principais temas debatidos no Legislativo Hamburguense.
Você pode acompanhar as notícias também no portal da Câmara, por meio do Twitter ou pelo Facebook na página TV Câmara NH. E assistir a esse e demais programas no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência. Até o próximo programa.